o papel do ente público, e aí ente público município, ente público Estado, não se esgota. E aí eu não estou falando só de regulação, em que pese a regulação ser muito importante, né? Mas eu estou falando do papel do ente público em questões como regularização fundiária, em questões como segurança pública, em questões como integração da política de saneamento com as políticas urbanas, as políticas relacionadas a recursos hídricos. Então, assim, essa ideia de que eu resolvi um problema concedendo para o privado, você pode ter resolvido um problema se você não tinha dinheiro, agora vai vir um privado e investir. Mas em termos do quanto você vai ter que se capacitar para ser capaz de regular, de fiscalizar, para dar condições para aquele privado, né? O saneamento em favela, o saneamento em áreas irregulares, o saneamento rural, precisa muito da participação do Estado, mesmo que o responsável por fazer aquele investimento seja o privado. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o problema do saneamento no Brasil. Aliás, que baita problema, um dos maiores problemas que a gente enfrenta até hoje, vergonhoso até, né? O Brasil não ter conseguido endereçar e resolver uma questão desse tipo, né, em pleno século XXI. Né? É um problema bastante complicado, a gente vai tentar abordar um pouquinho disso aqui nessa conversa, né? Vocês vão ver que está para bem além dessa questão de que o Estado não resolveu, então vamos passar para a mão do mercado que ele vai resolver agora, né? O buraco é muito, muito mais embaixo. Mas para falar sobre isso, tem aqui dois grandes conhecedores, dois grandes especialistas no tema, que são a Letícia Pimentel e meu amigo Gabriel Galípolo. Talvez reputo aqui dois dos maiores conhecedores dessa temática, então para a gente é realmente uma honra, um prazer, uma alegria enorme recebê-los. Eu pediria para a Letícia começar falando um pouquinho da trajetória dela, depois do Gabriel também, para a gente mergulhar aqui na questão. Sejam muito, muito bem-vindos. Obrigada, Paulo. Cumprimentar o Gabriel também. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite. Eu acho que é muito legal a gente estar conversando sobre esse tema. E aí, só falando de forma muito breve, né, da minha trajetória, eu sou economista, com graduação e mestrado pelo Instituto de Economia da UFRJ. Trabalho no BNDES desde 2014 e desde 2016 na área de saneamento, né? Lá eu trabalho desde 2016 numa gerência que a gente chama de gerência setorial, que é justamente a responsável por entender melhor as questões regulatórias, institucionais do setor, os entraves, como contribuir nas discussões de política pública. Então, fico muito feliz de estar aqui discutindo com vocês e é um prazer. Boa, fantástico, Letícia. Gabriel, conta um pouquinho aqui para a gente da sua trajetória também. Eu sou economista também, formado pela PUC, fui professor da PUC, trabalhei 2 anos no governo do Estado de São Paulo, basicamente com infraestrutura, na Secretaria de Transportes Metropolitanos e na Secretaria de Economia e Planejamento. Tenho uma consultoria já desde 2009, se eu não me engano, que trabalha bastante com o setor de estruturação de PPPs e concessões em infraestrutura. E durante os últimos 4 anos estive junto com meu amigo Paulo Gala, trabalhando no mercado financeiro, presidindo o Banco Fator. Boa, então vamos lá. Começando pelo começo, Letícia, conta pra gente aqui, se você pudesse ter uns dados mais frescos na cabeça de a quantas anda nosso problema de saneamento, o problema de acesso à água, que, de novo, assim, eu me sinto envergonhado até de fazer um programa desse no Brasil de 2021 para falar desse tema, né? A gente já, enfim, teve avanços espetaculares, né, de todos os pontos de vista, né, de tecnologia, enfim, né, e continuamos com um problema que é um problema do século, nem do 19, acho que é do século 18, né? Coloca dados aqui, Letícia, se você puder, na nossa conversa. Claro. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma ressalva, né, que é o seguinte: quando a gente fala de saneamento, normalmente vem à cabeça água e esgoto, mas conforme está definido, inclusive na lei, saneamento é mais do que isso. É água, esgoto, gestão de resíduos sólidos urbanos e manejo de águas pluviais, né? Drenagem. Então, só fazer essa ressalva, eu acho que a gente vai aqui falar principalmente de água e esgoto, mas lembrar que tem esses outros 2 componentes, inclusive que é um problema do novo marco, eu acho que não endereçou muito bem as questões desses outros componentes, tratou tudo como se fosse um grande serviço de água e esgoto, e é importante a gente lembrar isso. Nos concentrando aqui na questão do abastecimento de água e da coleta e tratamento de esgotamento sanitário, a situação é realmente muito precária, né? Os números gerais, quantitativos, eu acho que
já foram bastante divulgados. A gente tem mais da metade da população sem coleta de esgoto e, mais do que isso, sem tratamento. Em relação à água, né, e aí já trazendo um pouquinho do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é um plano de 2013, que traz um conceito de déficit que abarca não só o não atendimento, mas o atendimento precário. Então, em relação à água, quando a gente olha assim, quem tem o cano, né, são 83% da população, né, ou seja, 17% do déficit. Mas se a gente pega... Desculpa, é o cano da água que chega em casa, é isso? Isso, que chega em casa, né? Quem tem lá abastecimento de água. Mas se a gente pega o conceito do PlanSAB, né, de que o atendimento não é só quem tem a conexão, mas é quem tem água sem descontinuidade, quem tem água com a qualidade adequada, aí esse déficit sobe de 17% para 42%. Então, assim, a gente avançou muito na água no período ali da década de 70, 60, 70, 80, mas ainda assim, na questão da adequação dos serviços, isso tem a ver com perenidade, com qualidade, ainda tem muito a avançar. E um outro dado que eu acho muito interessante trazer, também do PlanSAB, é que o PlanSAB... Letícia, eu sou meio chato no programa, eu fico interrompendo as pessoas. Só o que é o PlanSAB, só para a gente... É o Plano Nacional de Saneamento Básico. É o plano de 2013. Ele tem uma revisão quadrienal e ele tem avaliações anuais. A última avaliação, se eu não me engano, é de 2019. E aí, nessa avaliação, o PlanSAB ele traz alguns indicadores auxiliares relativos não só a esses dados gerais de atendimento, mas uma estratificação por renda, por cor da pele e por escolaridade. E aí, quando a gente olha esses 3 indicadores, é uma situação ainda mais dramática, porque o déficit de água, por exemplo, 88% do déficit de água está concentrado na população que recebe até um salário mínimo. O esgoto, o déficit é um pouco mais democrático, então 70% está concentrada na população que recebe até um salário mínimo. O mesmo se repete em relação à cor da pele. Cerca de 60% a 70% do déficit está concentrado nas populações de cor preta ou parda. E escolaridade da mesma forma. Então, existe aí uma sobreposição de desvantagens, né? E, por outro lado, também existe diversas oportunidades, porque investir em saneamento é investir, né, na garantia de um direito humano fundamental, porque o saneamento é um direito humano fundamental reconhecido pela ONU desde 2010, mas é também investir em redução da desigualdade social, em redução da desigualdade racial, em redução à desigualdade de gênero. Esse dado não tem no PlanSAB, mas é muito importante, porque as mulheres são mais impactadas pela falta de saneamento. É investir em redução das desigualdades regionais também, porque a gente tem uma diferença muito grande entre as regiões. Então, acho que o panorama... Legal, só aproveitando, antes de passar para o Gabriel, eu vou fazer algumas perguntas meio de ignorante aqui, então vocês me perdoem, já vou pedir desculpa de antemão. Quando você fala desses déficits todo, é o déficit de acesso à água, ou seja, a água encanada que chega na casa da pessoa. E para o esgoto, o dado é o mesmo, é parecido? Como é que a gente faz essa leitura? O déficit, né, do PlanSAB, ele inclui a água encanada e ele inclui outras formas seguras de água também, né? Então, cisternas, poços seguros, isso tudo seria o acesso adequado. O acesso inadequado são fontes não seguras de água ou a inexistência do acesso, ou mesmo o acesso de maneira intermitente ou sem a qualidade devida. No caso do esgoto, o PlanSAB considera como acesso quem tem ou a rede de esgoto ou uma fossa séptica, que é a fossa adequada. Então, ele considera tanto soluções coletivas quanto soluções individuais. E no déficit está quem não tem acesso nenhum, né? Ou quem tem uma solução, por exemplo, uma fossa rudimentar ou alguma coisa do tipo. E o déficit é parecido com o de acesso à água. Então, quando você fala que é 20%, 30% de pessoas que não têm acesso à água, também não tem o esgoto adequado, né? Adequado. O acesso a esgoto é muito menor do que o de água, né? A gente tem, pelos dados só quantitativos, 50% da população tem acesso à coleta, né? E muito menos que isso tem acesso a tratamento. Quando você olha o dado do PlanSAB, que tem esse input qualitativo, né? Que fala não só... porque são 2 dados, né? Eu vou explicar aqui. Um dado é o do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, que são os dados dos prestadores, né? Esse é um dado que vai te dar o dado, principalmente das soluções coletivas. Outro é o dado do PlanSAB, que é um dado que são transformações feitas a partir da PNAD. Então, você vai ter a realidade das casas. Aqui você consegue pegar as soluções coletivas e as individuais.
E a partir disso, a partir desse conceito de acesso adequado, o Plano Save faz o cálculo do déficit. Né? Então, o déficit de esgoto é muito maior do que o de água, e ambos os déficits, quando a gente coloca esse componente qualitativo, são muito maiores do que apenas do ponto de vista quantitativo. Fantástico. Eu queria perguntar para o Gabriel aquela dúvida que eu sempre tive em relação a esse tema, né? E nunca pude perguntar assim de maneira organizada, estruturada e também com a presença da Letícia, que é o seguinte: na minha visão de não conhecedor do setor, sempre me pareceu que a falta de acesso à água e esgoto era devido à pobreza, né? Que as regiões mais pobres do país, especialmente os municípios mais pobres e os estados mais pobres, não tinham dinheiro para construir uma rede de água e esgoto, porque uma rede de água e esgoto é caríssima, né? Não é algo que qualquer município de 15 mil, 20 mil, 50 mil habitantes tenha dinheiro para construir, e, portanto, eu colocava na conta da pobreza esse grande drama que a gente tem. Mais recentemente, especialmente depois da aprovação do marco, a narrativa que tem ganhado força no Brasil é que o Estado brasileiro nunca conseguiu resolver esse problema, então agora a gente precisa colocar isso para o setor privado resolver, né? Que, a meu ver, cai no bom e velho problema de que, quando se tem pobreza, o mercado não fornece nem educação, nem saúde, nem saneamento, nem água, nem nada, por um motivo muito simples, porque não dá dinheiro. Então, o mercado só faz coisas que dá dinheiro. Mas eu queria colocar isso aqui para o Gabriel ver como é que ele reage a essa discussão, porque tem muita gente achando que com esse novo marco, e acho que tem vários avanços no novo marco, a gente vai discutir o novo marco aqui já, mas tem muita gente achando que agora o problema do saneamento será resolvido, porque o setor privado finalmente vai poder colocar a mão nisso, algo que ele nunca pôde antes, né? Que, enfim, eu não acho que seja exatamente isso, mas queria ouvir vocês que entendem, né? Então, primeiro o Gabriel, depois queria ouvir a Letícia um pouco sobre isso. Paulo, eu acho que o saneamento é das melhores formas da gente denunciar o grau de insanidade do sistema econômico que a gente vive e da sociedade que a gente vive. A gente acha que a gente está desde 2019 numa crise sanitária, não é verdade. A gente está numa crise sanitária já faz muito tempo. O Trata Brasil tem dados mostrando que 273 mil pessoas são internadas todo ano no Brasil por falta de saneamento básico. 273 mil pessoas, e que morrem mais de 2,3 mil pessoas por não terem acesso à água tratada. Isso aqui, mas aí só para a gente completar um pouquinho uma visão geral, está disponível, quem tiver curiosidade, depois até o Paulo pode deixar o link, da Oxfam, um estudo da Oxfam, que mostra que desses 7 bilhões de habitantes que nós temos aqui no mundo, 2,2 bilhões de pessoas não têm a água tratada em casa. 2,2 bilhões de pessoas. 2,3 não têm acesso ao serviço de saneamento, como banheiro e latrina. 800 crianças morrem todo dia por diarreia, por ingestão de água suja. Presta atenção. Nós temos hoje 2.200 bilionários. Nós temos hoje uma situação que 1% mais rico tem o dobro da riqueza do resto da humanidade. E existem 800 crianças todos os dias que morrem por ingestão de água suja. 80% do esgoto, e esse é um ponto que acho que é importante para a discussão que a gente tem hoje sobre ESG e o que está acontecendo sobre questão ambiental, porque muitas vezes, né, Paulo, a gente está acostumado a ver uma dicotomia entre desenvolvimento econômico e meio ambiente. Ou seja, qualquer tipo de investimento ou atividade econômica é negativa para o meio ambiente, logo deveria ser inibida. Está aí uma atividade econômica que, se a gente conseguir ampliar a oferta, vai ajudar muito o meio ambiente, porque hoje 80% do esgoto retorna para o meio ambiente sem tratamento. Essa é uma atividade econômica que, se a gente investir, se a gente der crédito, se a gente der financiamento, vai colaborar e não atrapalhar o meio ambiente. Então, dito isto, sobre o Brasil e sobre a sua pergunta, é lógico que, como você já me ouviu falar essa frase algumas vezes, o presente é em si mesmo uma crítica intrínseca ao passado. Verdade. Então, você está nessa situação que tem aí, funcionou mal, vem funcionando mal. Mas o primeiro ponto a chamar a atenção é, lá atrás, na Constituição, os constituintes, me parece de maneira correta, não quiseram que ficasse a atribuição de uma série de serviços concentrado na União. Ele falou, bom, o sujeito mora na cidade. O sujeito mora na cidade. Quem sabe as dores do sujeito é quem está na região. Não é justo que um cara lá em Brasília vá decidir se o melhor para a cidade X é isso ou aquilo. Mas nessa bem intencionada direção, se passou como poder concedente uma série de serviços públicos,
ausentes da federação, que não têm recursos, muitas vezes, não só técnicos, mas inclusive financeiros, para conseguir viabilizar isso. O saneamento é um caso clássico, porque o saneamento, desde o aqueduto romano até antes, é um caso óbvio de subsídios cruzados financeiros e de recursos hídricos. Ou seja, você muitas vezes tem uma concentração demográfica numa região que falta água, e aí você vai buscar água mais longe. E você, às vezes, tem disponibilidade de água, mas não tem uma densidade demográfica para ter a viabilidade do tratamento de esgoto naquela região, por exemplo. Então, este é um sistema que não tem praticamente nenhum sentido econômico você ir fazendo de município em município. Ele é muito mais... tem ganhos de escala, um tema que você conhece um pouco, né, Paulo Gala? Ganhos de escala, se você conseguir aglutinar ali e pensar sobre esta lógica. Então, as empresas estaduais passaram a ocupar o espaço que elas ocupam, não foi por uma questão de ideologia ou coisa desse tipo, é porque realmente ela funciona como uma grande câmara de compensação, como uma grande caixa de compensação entre os municípios para fazer esses subsídios cruzados de recursos fiscais e de recursos hídricos. Por que é que a gente não conseguiu avançar mais neste modelo? Qual é a dificuldade que a gente encontra? Vamos lá. Primeiro ponto é, eu começo geralmente com o saneamento indo buscar água onde ela está mais acessível e ela é mais barata. Desculpa, só interromper, Gabriel. A gente está falando das estatais do saneamento, né? Dos estados daí. Exatamente, as estaduais estatais. Estaduais estatais do saneamento, que são o pilar do sistema, vamos colocar assim. Hoje, a maior parte do serviço é prestado pelas estaduais. E aí, o ponto da tua pergunta, Letícia pode colaborar aqui se eu estiver falando alguma besteira, mas o ponto da tua pergunta é: como as estaduais fornecem a maior parte do serviço e a coisa hoje tem esse déficit desse tamanho, qual é o raciocínio? Logo, a culpa é que o Estado presta mal o serviço. Isso não é verdade. A gente tem, inclusive, estados que têm estaduais e a universalização é das maiores que a gente tem dentro do país. O ponto principal a ser compreendido é quem é o poder concedente, quem é o titular do serviço. Do ponto de vista legal, é o município. Faz quase nenhum sentido que você tenha sistemas autônomos separados, atomizados por municípios. Isso é uma lógica que faz sentido ter subsídios cruzados. As estaduais conseguem fazer isso. As estaduais vêm fazendo isso ao longo do tempo. As estaduais. O ponto principal, me parece ser quem paga pelo serviço, e aí quem paga não é pela condição de financiamento, e sim de quem eu cobro. Eu cobro do usuário ou eu cobro do contribuinte? Este é o ponto. E aí, muitas vezes, para dar um exemplo aqui, para a gente não fazer uma coisa muito abrangente, não ficar segurando a bola aqui tempo demais, mas você vai lá, pega uma empresa estadual e abre capital dela. Abrir o capital, assim, vai contar com mais recursos, só para dar um exemplo. Só 10. Por exemplo. Aí você abriu recursos dela, aí o que acaba acontecendo? Ela vai buscar, inicialmente, água onde está mais fácil, onde está mais acessível. Logo, aquilo que a gente chama de custo marginal da água é mais baixo. E, geralmente, ela faz a ligação do esgoto e faz aquilo que a Letícia estava explicando bem, que é a tal da coleta e afastamento. Ou seja, ela não faz o tratamento do esgoto, mas faz a coleta e afastamento. Na sua conta de água, não vem água e esgoto cobrado junto, mas não tem um relógio para esgoto. Você calcula que o quanto você consumiu de água está junto com o esgoto. Então, você paga como se o seu esgoto estivesse sendo tratado, mas o seu esgoto está sendo só coletado e afastado. Quais são os dois desafios que você põe para a estadual agora? Buscar água cada vez mais longe, porque se a água que tinha disponível mais barata ficou restrita, eu preciso fazer água de reuso, eu preciso buscar água mais longe. É mais caro. Ou eu preciso começar a tratar um esgoto pelo qual eu já cobro como se tratasse e não trato. Bom, se eu tiver custos adicionais e não tiver receitas adicionais, não precisa ser nenhum gênio para saber que a margem EBITDA vai cair, o valor da empresa vai cair. E aí você entra num problema parecido com o que você está assistindo com a Petrobras hoje em dia. Vai perder valor a empresa. Bom, como é que a gente faz, então, com que a empresa consiga expandir o serviço? A gente precisa ter novas fontes de receita para este processo, né? Da onde vão vir essas novas fontes de receita? E aí também é um discurso delicado, porque muitas vezes a gente se diz assim, não, a água é um bem universal, não deveria se cobrar pela água, mas também não é inteligente não criar nenhum tipo de impedância pelo uso da água. Ele é um bem escasso. Você não pode ver como a gente assiste hoje, muitas vezes em bairros de classe média alta, a pessoa lá lavando a calçada com água, né? Porque você pergunta para o sujeito quanto custa o litro da gasolina, o cara sabe. Pergunta quanto custa o litro da água. Muitas vezes o sujeito não sabe te responder, então você precisa criar uma impedância.
mas é preciso aprofundar esta lógica de subsídio cruzado, onde você consiga fazer, e já existem esses mecanismos, inclusive em prática, pensar, bom, o sujeito mora num lugar com um terreno mais valorizado, o IPTU dele é maior, faz sentido que ele consiga pagar um pouco mais para que a gente consiga ter um subsídio cruzado para quem não consegue pagar tanto e faça chegar saneamento nessas pessoas. Eu só vou fazer um parênteses aqui, dado quem está aqui falando próximo ao BNDES, o BNDES tem sido muito importante nas modelagens desses processos, porque o que acontece? Muitas vezes estava se imaginando que este marco ia virar um projeto de saneamento fiscal. O que eu quero dizer com isso? Era vender as concessões, vender as estaduais para levantar recursos para resolver problemas fiscais em outras áreas. O BNDES tem sido muito diligente para garantir que eventuais novas receitas que vão ser geradas com investimentos e ampliação do serviço no setor de saneamento sejam revertidos para a universalização do serviço. Esse é um ponto fundamental. Não faz nenhum sentido tirar recurso do setor de saneamento. Faz sentido colocar, porque ele gera, queira do jeito que você quiser, externalidades positivas, tenha você a filiação teórica que você quiser, mas ele é um setor que gera benefícios para o conjunto da sociedade, para além do usuário do serviço. Então, não faz sentido tirar. Tem que colocar. E aí, só para finalizar a tua pergunta, o que eu estou assistindo as estaduais não estão perdendo este poder, não. Muitos dos modelos estão sendo incorporando as estaduais. Porque o grande risco que você tem se você fragmentar, provavelmente aquelas regiões onde elas são superavitárias, ou seja, aquelas regiões que são viáveis, o privado vai ter interesse e, diferente do que se imagina, não é que a tarifa vai subir, a tarifa vai cair. Porque como ela não tem mais que carregar um subsídio cruzado de quem não funciona, ela pode cair, ficar mais barato, mas e as outras regiões que não têm viabilidade, que não têm densidade demográfica? Nós não vamos atender? Nós vamos falar, bom, se você não tem condição de pagar, você fica excluído, não tem saneamento, e vamos voltar a dizer aqui que existem centenas de crianças que morrem em 2021 por ingestão de água que está suja. É surreal. Perfeito. Letícia, como é que você enxerga essa evolução do sistema brasileiro? Ou involução, ou estagnação, né? Você está realmente, assim como o Gabriel Galípolo, você está assistindo aí você está no olho do furacão, né? Para não dizer que você está fazendo os contratos, discutindo com as empresas, trabalhando no marco, né? Então, qual é o diagnóstico que você faz? Porque eu confesso para vocês que eu já estou meio perdido. Eu não sei se melhorou, se piorou, se vai ficar igual, assim, é uma questão muito complexa. Então, eu acho que é muito complexo, né? E não adianta a gente abordar a questão por fórmulas simplistas, né? Então, alguns comentários gerais, né? Primeiro, assim, a participação privada no saneamento, ela já existe desde 95. Não é uma novidade. Várias concessões municipais e algumas poucas regionais, né? Ou seja de consórcios de municípios, seja de PPPs com companhias estaduais. O que aconteceu agora com a mudança, com o novo marco, mas mais do que isso, e aí também é um outro comentário, né? A gente colocar esse peso todo na lei, no que a lei fala, é claro que isso importa, mas assim, a política pública é muito mais do que isso. Então, as estruturações, por exemplo, sendo feitas no BNDES, estão sendo feitas desde 2016. A primeira medida provisória que tentou mudar a lei é de 2018. Então, assim, a política pública é muito, muito, muito maior do que a lei. Claro que a lei traz alguns princípios, diretrizes e condicionantes que formulam ou condicionam a política pública, mas se tiver só a lei, nada acontece, né? Então, assim, a participação privada existe desde 95, a gente tem ótimos exemplos de participação privada, péssimos exemplos de participação privada, ótimos exemplos de prestação pública e péssimos exemplos de prestação pública. Então, se a gente for por aí, é uma conversa meio infinita, que quem acha bom a prestação pública vai apontar o olhar para aquelas prestações de sucesso, e quem acha bom a privada vai fazer o mesmo com... E o que a gente tem que, na verdade, é entender, mais do que a natureza do prestador, quais são as condições que tornam uma prestação bem-sucedida, né? E aí, nesse sentido, eu acho que ter uma coordenação do governo federal, como está sendo agora nesse programa de estruturações, e que tem relações intergovernamentais, tem estruturações de projetos, pensando na questão do subsídio cruzado, que o Galípolo falou que é, de fato, muito importante, né? Eu acho que talvez isso sim seja importante. Outra questão trazida também é a regulação, é muito importante. E aí,
para além da questão da prestação privada ou pública, né, tem uma outra questão que é a seguinte: o saneamento é um serviço público, né? Então, o titular é um município, como o Galípolo disse, e essa lei, inclusive, mudou bastante o que a gente chama de exercício da titularidade, né? Ela trouxe a figura da regionalização, que eu acho que é um ponto que a gente pode abordar daqui a pouco. Mas para o ponto que eu quero fazer agora, é o seguinte: mesmo a concessão dos serviços, seja para uma companhia estadual, seja para uma empresa privada, depende da voluntariedade do ente público, certo? Isso faz com que exista uma diversidade de modelos no país. Então, também não dá para encarar como se agora o Brasil fosse virar uma grande concessão privada de saneamento. Não, vai continuar convivendo companhia estadual, com empresa municipal, com serviço autônomo municipal, com empresas privadas. E com o BNDES. Do ponto de vista do financiamento, sim, também. BNDES, com Caixa, com muitas coisas. E aí, só para terminar o raciocínio, eu acho que o que é muito importante não perder de vista é o seguinte: mesmo concedendo os serviços, né, seja para uma companhia estadual, seja para um privado, ou fazendo serviço diretamente, o papel do ente público, e aí ente público município, ente público estado, não se esgota. E aí eu não estou falando só de regulação, em que pese a regulação ser muito importante, né? Mas eu estou falando do papel do ente público em questões como regularização fundiária, em questões como segurança pública, em questões como integração da política de saneamento com as políticas urbanas, as políticas relacionadas a recursos hídricos. Então, assim, essa ideia de que eu resolvi um problema concedendo para o privado, você pode ter resolvido um problema se você não tinha dinheiro, agora vai vir um privado investir. Mas em termos do quanto você vai ter que se capacitar para ser capaz de regular, de fiscalizar, para dar condições para aquele privado, né? O saneamento em favela, o saneamento em áreas irregulares, o saneamento rural, precisa muito da participação do Estado, mesmo que o responsável por fazer aquele investimento seja o privado. Então, isso eu acho que é muito importante da gente ressaltar. Se você pega o caso do Rio de Janeiro, tinham 2 empresas prestando serviço, né? A SEDAI e a FAB Zona Oeste, que era a concessão do esgoto da AP5 do Rio de Janeiro. Agora você vai ter 4 prestadores na mesma cidade, fazendo obra na cidade inteira, querendo fazer saneamento em favela. Que bom, mas o público, né, o ente público, o Estado e município do Rio de Janeiro, nossa, se eu fosse eles, eu estaria dobrando a minha equipe responsável por saneamento e não achando que eu me livrei de um problema que agora o privado vai fazer. É o contrário. Eu acho que isso é muito importante. Avanços e bloqueios na sua visão. Vai lá. Não, eu queria pegar esse ponto que você colocou, que eu acho fundamental, que é o seguinte. Primeiro quando a gente fala de PPP e concessão, muitas vezes a gente tem aquela alusão às PFIs que começaram lá com a Thatcher e tudo mais. No Brasil é um bicho... a tecla SAP. O que é PFI? São o conceito original dos projetos financiados pelo privado, que são as primeiras PPPs e concessões que existem lá na Inglaterra, primeiras dessa nova era. Porque se a gente lembrar, desde Dom Pedro a gente tem concessões para construir ferrovia. Isso é uma coisa bem antiga e tem muito a ver com financiamento, por isso que bonde é bonde e bonde é título. Por essa razão. O resto do mundo é tramo, é tranvia, e você financia com essas coisas faz algum tempo. Vou pegar e aí eu queria falar um pouco para ir não sei para onde, vou pegar um título, tá certo. Exato. E eu queria falar um pouco justo sobre essa questão do financiamento. No Brasil, historicamente, a PPP e concessão é muito menos um acesso a recurso privado e muito mais uma modalidade de contrato mais eficiente pelas ineficiências da 8666. O que é a 8666? É a Lei de Licitações e Contratos Público, que você geralmente contrata por menor preço, grande maioria das vezes, e basta você lembrar na sua vida quando foi a última vez que você comprou alguma coisa pelo menor preço e foi uma boa compra. Basicamente é isso. Imagina uma coisa complexa, então, como uma estação de tratamento de esgoto ou alguma coisa desse tipo. Costuma não ser uma das melhores. Quando você faz a PPP, o sujeito que é contratado, ele vai começar a ter receita a partir do que a gente chama da fruição do bem, ou seja, do bem estar disponível. Então, é mais ou menos você contratar um cara na sua casa e falar assim, eu te pago quando estiver pronto. E além do fato de eu só te pagar quando estiver pronto, você vai ficar responsável pela manutenção e operação dessa negócio aqui durante 10, 15, 20, 35 anos. Então o cara não vai falar, bom, a melhor maneira de eu ter lucro é reduzir a qualidade e reduzir o custo. Porque depois isso vai voltar para mim, porque eu vou ser obrigado a ter o custo de operação e manutenção.
Então, ele tem uma modalidade de contratação que dá estímulos, muitas vezes, mais adequados, um alinhamento melhor. Mas, falando como quem faz modelagem já faz mais de uma década, a maior prova de que você não é um grande acesso a recursos de privado é toda vez que você vai fazer o chamado WACC, que é o custo médio ponderado de capital, entre custo capital próprio de terceiros, diferente do resto do mundo, onde você vai ver o custo capital terceiros, vai avaliar quanto é que está emprestando lá fora e colocar uma série de contas, você entra no site do BNDES e vê o quanto que o BNDES paga para emprestar, porque cobra para emprestar, porque quem financiou 70% a 80% dos recursos de todas as concessões BPs do Brasil que envolviam novos investimentos foi o BNDES, historicamente. Então, você acaba recorrendo a recursos públicos para fazer isso. Então, é muito mais uma modalidade de contratação. E aí, eu acho que tem que chamar atenção para isto, para esse papel que eu acho que, não sei como é que eu vou usar essa expressão, mas se tentou restringir do BNDES nos últimos tempos, não vejo outra maneira de dizer isso, desculpa, mas se a gente analisar, eu acho que tem um ponto interessante para a gente ver nisso de ver uma perspectiva mais longa. Um ponto positivo, vamos lá, para isso que o BNDES está estudando desde o início, que é o caso da SEDAI. Que você falou ponto positivo para o marco, você está falando? Eu diria para o saneamento, porque, como disse bem a Letícia, começa muito antes do marco. Tá, o marco a modelagem vai da SEDAI sacramentar coisas que já estavam em curso. Já vinha sendo modelado nesta lógica, onde a SEDAI permanece ali. Eu ousaria quase dizer assim, talvez o modelo de preferência de quem é mais privatizante não seria esse modelo que o BNDES bancou. Seria uma venda da SEDAI, por exemplo. Né? Mas saiu um modelo onde a SEDAI permanece sendo quem contrata o privado e comanda o privado nos contratos ali. E foi um sucesso. Vamos só fazer um parênteses aqui, ó. Quando você poderia imaginar, né, Letícia, que a gente ia dizer que a concessão da SEDAI levantou recursos de outorga e de investimentos superiores à concessão da Dutra? Veja só, a rodovia é um setor altamente consolidado, todo mundo sempre falou, saneamento levantou um volume. Hã? É surreal, levantou um volume de recursos absurdos. Mas existe um cenário, do ponto de vista macro, que deve voltar a reclamar a presença do BNDES mais forte na coordenação de financiamento, que é o seguinte: empresas de saneamento estaduais e estatais contam com acesso a recursos terceiros muito baratos, porque existem agências de fomento, órgãos de fomento internacionais, inclusive, que dão crédito altamente subsidiado. Não é só o Brasil, viu, que dá crédito subsidiado. O mundo inteiro. Parece que esse negócio de capitalismo é importante, esse negócio de crédito subsidiado. E eles dão uma série de recursos desse jeito e, muitas vezes, para a empresa estadual ou estatal, ela consegue correr o risco cambial, coisa que a empresa privada não consegue, porque ele vai ter garantia soberana e uma série de coisas. Para dar um exemplo, Paulo Gala, você que é um grande fã e consumidor de títulos públicos, se você entrar na nota última da Arcesp, que é a agência reguladora do Estado de São Paulo, ela vai dizer que o custo nominal do capital de terceiros, depois dos impostos da Sabesp, é 5,42% ao ano. E o custo real do capital de terceiros é 3,33%. O que significa isso? Que a Sabesp hoje capta recursos, a média do custo capital dela está metade do custo capital do Tesouro Nacional. Olha só. Quem é o privado que vai conseguir bater esta condição de captação? Me parece difícil que a gente vai ter um privado que vai conseguir bater isso. É tudo dinheiro subsidiado que ela tem acesso. Ela tem uma série de créditos que ela consegue ter acesso. Por isso, inclusive, o enforcement do que existia por trás do marco legal para você se adequar, que era não ter acesso a recursos federais, muitas vezes para algumas empresas como essa tem menos poder, porque ela tem acesso a uma série de outros recursos por aí. O que eu quero dizer com isso? Seria muito bom para o país se a gente conseguisse escapar as polarizações. Eu sei que essa palavra ficou super manjada e com sentidos ruins, mas assim, a gente está há muito tempo debatendo: é público, é privado? É Estado ou é mercado? Não existe público sem privado, não existe uma sociedade que tem Estado sem mercado, nem mercado sem Estado. Se a gente conseguisse ser um pouquinho pragmático, assim, poxa, como é que eu consigo juntar o que é de melhor aqui e o que é de melhor aqui? E você dizer, olha, privado, você vai ser contratado e tá tudo certo você ter lucro, é assim que funciona mesmo, mas a sua lucratividade vai estar condicionada a você atender esses marcos e essas obrigações de qualidade que envolvem ótimos sociais. Isso que me parece que a gente precisa tentar superar, porque toda empresa estadual tem que contratar um privado.
Seja ele um funcionário, seja ele um prestador de serviço, ele vai contratar. A questão é qual é a modalidade de contratação que consegue oferecer o melhor alinhamento do ponto de vista do resultado para a sociedade. Isso que me parece a discussão que deve ser feita. Boa. Letícia, eu queria puxar um pouquinho a conversa para o BNDES agora, né? Dessa perspectiva do que você já falou, do que o Gabriel falou, e obviamente, da perspectiva do papel gigantesco que o BNDES tem no setor desde sempre, né? Como é que você enxerga isso, né? Como é que, enfim, porque esse é um tema-chave aqui do nosso podcast, é importante resgatar um pouquinho, né? Porque desde o primeiro episódio, né, do nosso podcast, a gente tem mostrado, tem feito essa discussão do público e do privado, e muitas vezes o BNDES aparece aqui porque ele, no final do dia, é o único que está disposto a tomar um risco que o setor privado não quer tomar. E no final do dia, né, muitas vezes esse risco, essa tomada de risco se revela acertada. Às vezes erra também, né? Aliás, a gente está cansado de ver isso também no setor privado, mas a gente citou casos aqui de, sei lá, de WEG, de Embraer, de parques eólicos, de inúmeros, de TOTOS, né? Inúmeras empresas que existem hoje, graças também a uma tomada de risco que o BNDES fez lá atrás que ninguém queria tomar, só para ilustrar a importância dessa visão pragmática que o Gabriel colocou aqui de Estado mais mercado, e não Estado ou mercado, né? Então eu queria te ouvir um pouco da ótica do BNDES mesmo, do que vocês têm feito, de como vocês estão enxergando a evolução, as oportunidades, o que falta fazer, enfim. Agora a sua visão de insider mesmo do BNDES e, obviamente, do que você puder falar só, né? Sim, claro, ressalvando, né, que são minhas opiniões pessoais, né? Perfeito. Bom, eu acho que aqui a gente está falando de financiamento, né? Aí, financiamento, eu não vou falar só de BNDES, em que pese eu possa falar um pouquinho depois mais sobre BNDES, eu acho que a TLP é uma questão importante, né, de ser colocada. Mas vou falar aqui de fontes públicas de financiamento, e aí eu estou colocando Caixa, BNDES, BNB, né, que também é um financiador importante do saneamento no Nordeste. As fontes públicas de financiamento, elas são, e aí eu fiz um estudo, até que saiu no BNDES setorial no início do ano, com o meu colega, o Marcelo Mitterhoff, a gente estudou a estrutura de dívida de 18 empresas de saneamento, 13 companhias estaduais e 5 holdings privadas, né? Entre 2016 e 2019. E aí o que a gente observou, né? A maior parte, nesses 2 períodos, a maior parte das empresas tinha sua dívida, a maior parte da sua estrutura de dívida, aliás, a maior parte não, pegando o total da dívida das empresas, a maior parte estava alocada em fontes de financiamento públicas federais. E aí, por quê? Né? Porque são essas fontes que dão o financiamento de longo prazo que o setor de saneamento precisa, né? Não é porque tem uma reserva de mercado, né? Pelo contrário, né? Atualmente o BNDES, inclusive, tem um custo denominado em NTNB de 5 anos. Mas é a Caixa, é o BNDES e é o BNB que oferecem empréstimos que têm prazos de 25, 30 anos, que têm durations de 16, 17, 18 anos. Quando você olha para o mercado de capitais, ainda tem 2 questões. Primeiro, a grande maioria das emissões não são para investimento, embora tenha havido, sim, um aumento de emissões para investimento, aumento de emissões de debêntures incentivadas, mas mesmo assim, tem uma parcela pequena ainda reservada para investimento. O que é reservado para investimento dificilmente são investimentos mais próximos do que a gente chama de greenfield, ou seja, investimentos muito robustos, que nos anos iniciais têm um fluxo de caixa operacional negativo. Dificilmente o mercado de capitais dá conta disso, tanto pela questão do modelo econômico mesmo, tanto pela questão do risco. Mas é importante dizer assim, o saneamento em si, claro, esses grandes projetos que estão saindo agora exigem muito investimento, tem uma questão do risco de construção, tem alguns riscos associados mais, mas, no geral, não é um empreendimento arriscado, né? É uma demanda inelástica, uma tecnologia conhecida. A questão não é essa. Qual é a questão? A questão é que o payback é longo. A obra demora, são intervenções no meio urbano, e principalmente no esgoto, não é uma rodovia que você fez ali a estrada, botou o pedágio, no dia seguinte que você botou o pedágio, você começa a arrecadar dinheiro. Não é assim. Você fez a obra de toda a sua rede, depois você vai convencer uma pessoa a se ligar na rede de esgoto. E isso é uma questão, assim, demora muito tempo. Então, tem paybacks muito longos. E quais fontes de recursos são mais adequadas, portanto? São as fontes de recursos de longo prazo,
né? Então, é muito importante que se preserve essas fontes de recursos de longo prazo, se preservem condições adequadas aos níveis de retorno social que esse investimento tem. Então, é importante colocar isso na conta. Então, por isso, é claro, eu acredito que Caixa, BNDES, BNB, o BASA também, né, na Amazônia, eu acho que agora vão começar a ter mais oportunidades de financiamento, continuem sendo grandes financiadores do saneamento, por esse motivo. E aí eu queria falar, além da fonte de financiamento pública, né, acho que de outros 2 componentes que eu acho muito importante da gente mencionar, né. Primeiro, né, o Galípolo falou, de fato, as PPPs e as concessões, elas costumam ser mais atratores. É um modo de contratação e aí uma forma também de você ter atores que conseguem acessar os recursos de financiamento, porque também não é qualquer ator que consegue acessar, tem requisitos, tem questões de crédito, tem questões mínimas de projeto, né, que precisa ter uma mínima qualidade técnica a ser apresentada, então, sim. Mas, dado o volume de investimentos desses novos projetos, né, só a SEDAI são 30 bilhões, e a gente tem alguns outros, é um volume muito grande num tempo relativamente curto, a gente vai precisar, sim, de atrair mais capital próprio das empresas, seja por aporte de acionistas em grupos que já existem, seja por aporte por novos entrantes no setor, né? E aí já teve um novo entrante na concessão do Amapá, que é muito bem-vindo, né? Porque também é isso, a entrada do privado, né? A gente quer ter mais competição. Então, vamos ter mais competição mesmo, né? Cadê o resto do pessoal? Não dá para a gente também achar que a gente vai resolver o problema do saneamento do país com 4 grandes empresas, por mais que elas tenham toda a vontade do mundo. Então, tem esse ponto, que é de atração de novos atores. Tem um segundo ponto, que é os prestadores públicos continuarão. Então, é preciso também garantir condições adequadas de acesso a financiamento a esses prestadores públicos. E aí, aqui eu estou falando principalmente do limite de crédito para contração de financiamentos, do limite de crédito do setor público junto ao Sistema Financeiro Nacional. Assim, esse ano o limite de crédito ainda não foi totalmente utilizado, acho que isso é muito reflexo da nossa crise econômica, do mau estado que estados e municípios estão das suas finanças, mas é preciso garantir pelo menos uma priorização, mais requisitos. Não é possível que os investimentos em saneamento entrem na mesma fila que outros investimentos. Ou eles precisam ser priorizados, ou eles precisam ser excepcionalizados, porque a prestação pública vai continuar existindo. E, por fim, um terceiro ponto é o seguinte, recursos fiscais. Tudo bem, temos restrições de diversas ordens, a maioria institucional, como é o teto de gastos, e não de ordem real, né, de fato existente, mas a gente tem que ter em conta que nenhum lugar do mundo universalizou seu saneamento sem recursos fiscais, porque tem lugar que não é viável mesmo. E como é um direito humano fundamental, você tem que garantir. E aí, esses recursos fiscais eles podem ser usados de formas diversas, seja fazendo investimento direto, seja dando um subsídio para o financiamento, seja dando um subsídio para o prestador, seja dando um subsídio direto para a família, que vai pagar menos, mas precisa de recurso fiscal. E nos últimos anos, os recursos fiscais de saneamento têm reduzido de maneira drástica. Então, assim, respondendo de maneira geral, os fundos de longo prazo são muito importantes, acho que vão continuar importantes, é importante que sejam preservadas, mas dado o tamanho do desafio, né, e a gente está falando aqui, de acordo também com o Plan SAB, cerca de 30 bi por ano, e historicamente a gente tem feito cerca de 14, 15 bi, né, no investimento, a gente vai precisar que todo mundo contribua. E são os prestadores, que precisam ter uma capacidade de aportar capital próprio, são recursos fiscais, o orçamento do AGU, é o mercado de capitais, que vai se aprimorar, mas o mercado de capitais tem limitações estruturais, né? Ainda mais esse mercado de debêntures incentivadas, que é tudo na pessoa física. Eu, particularmente, acho uma certa insanidade você ter financiamento de infraestrutura feito pelo BOR. Só uma nota de pé de página. Eu e o Gabriel Galípolo trabalhamos mais de 3 anos nesse mercado aí, do lado de cá do balcão, conversando com as pessoas físicas e tal. Né? Só para você não podia deixar de registrar isso aqui. Tentando conquistar corações e mentes do institucional, que também não é fácil. Porque, assim, vamos lembrar que hoje, se você descer lá nos Estados Unidos e falar assim, meu querido, tem aqui um negócio para você que te dá 12,5% ao ano. O mercado fala, mas deve ter muito risco, isso assim. Não, é livre de risco, é título público. Mas eu consigo receber só daqui 10 anos ou 5 anos. Não, tem liquidez diária. Inclusive, se você comprar uma, paga semestralmente.
Então, assim, as condições de você tornar atrativo um investimento, como você bem está explicando, que é intensivo em capital, longo prazo de maturação, com baixíssima liquidez, regulado, quando você volta para o Brasil com as taxas de juros de 2 dígitos, eu acho que esse é um cenário que às vezes as pessoas estão muito assim, existe a questão institucional e legal, lógico que existe, ela é fundamental, ela é importante, mas as condições estruturais e conjunturais econômicas são muito importantes. A gente fez concorrências num cenário de juros baixo, né, de que isso ajudou muita coisa, e essa volta desses juros agora tende a criar um cenário mais adverso para um horizonte médio prazo. Inclusive, qual o papel dos bancos públicos, Paulo Gala, vai ser essencialíssimo, assim. Eu já estou naquela fase do programa que dá aquela agonia desgraçada, porque a gente conseguiu cobrir metade dos temas e, infelizmente, já temos que encaminhar aqui para um encerramento. Mas eu queria ouvir um pouquinho a Letícia nessa coisa da TLP também, e já meio caminhando para uma conclusão, assim, Letícia, o que te anima e o que te desanima hoje no setor? E também queria ouvir o Galípolo, né, porque vocês são realmente uns Highlanders aí do setor, vocês já estão, né, viveram muita coisa, né? Então eu queria ver se eu vou voltar para casa mais otimista ou mais pessimista depois dessa conversa. Bom, eu queria dizer que eu acho que eu tenho até pouco tempo de setor, é que eu peguei um pedaço que realmente foi bem conturbado, eu consegui ver de tudo. Eu comecei a trabalhar no fim do PAC, peguei o marco legal e o programa de concessões. Então pronto, você já viu tudo. Mas é porque o setor de saneamento, e já vou te dizer uma coisa que me anima muito, é um setor que tem muita gente boa trabalhando, muita gente trabalha há anos no setor, muito engajadamente, assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu conheço pessoas que estão no setor há 15, 20, 25 anos. Quando eu falo que eu trabalho desde 2016, as pessoas acham que eu sou um estagiário. Estou compreensível, ainda estou aprendendo, e é verdade, tem muito que aprender. Sobre a TLP, eu acho que é o seguinte, tem uma questão que é essa, assim, o saneamento e outras áreas da infraestrutura e a inovação, né, e diversos setores econômicos precisam de incentivos governamentais do ponto de vista do financiamento para que ocorram, inclusive seja para que o mercado floresça, seja para que se criem novos mercados, né? A TLP tem uma questão que ela é procíclica, né? Tão simples quanto isso, ela é procíclica. Então, essa é uma questão importante. Ou seja, agora você tem um aumento de juros, em vez de você ter um mecanismo de garantir o financiamento a atividades econômicas que poderiam contribuir para desengargalar a economia e ali na frente você possibilitar eventualmente uma redução, e aí nem entrando na questão do regime de metas de inflação, etc., né? Mas é um complicador, né? Então, ela tem esse problema, que é um problema grave, a gente precisa ter pelo menos um plano de contingência. Desculpa eu só ligar a tecla SAP do procíclico aqui, que para a gente isso cai com uma naturalidade total, mas muita gente que está nos ouvindo não sabe, né? O procíclico é o seguinte, ele faz o contrário do que ele deveria fazer, né? Então, por exemplo, quando a economia, a taxa de juros está subindo, a gente deveria ter alguma taxa, né, que garantisse algum financiamento para atividades básicas e essenciais, né? Então, quando a TLP, que é a taxa de juros que remunera a dívida tomada pelo BNDES e segue os títulos públicos, né, quando o juro sobe, essa taxa também sobe, e aí acabou a fonte de financiamento para todos esses projetos essenciais. Fecha parênteses aqui, tá com você. Isso, perfeito. Então, acho que o ponto 1 é assim, precisamos ter um plano de contingência, porque, assim, com juros baixos, a TLP pode funcionar muito bem, com juros altos pode ser um desastre. E um segundo ponto um dos grandes argumentos dos criadores da TLP é o seguinte, agora a gente vai ter que discutir o subsídio no Congresso. A sociedade vai decidir o que vai ser subsidiado, o que não vai ser subsidiado. Desde então, eu não vi essa discussão ocorrer, ou pelo menos ocorreu muito pouco, né? Então, se isso é um campo aberto para discussão, né? Então, discutamos. Então, vai existir uma TLP-linha, que vai ter um subsídio justificado pela prioridade daquele setor, pela prioridade daquele investimento, e pode ter um redutor, pode ter, enfim, aí tem milhares de maneiras de trabalhar em cima disso. Mas não dá para a gente achar que os juros vai subir e o financiamento de infraestrutura de longo prazo, de inovação, feito pelo BNDES, vai continuar igual. Isso não é possível, né? Então, eu acho que são questões que a gente vai precisar endereçar e seria bom começar a discutir, porque a gente já está vendo esse cenário acontecer, né? A Selic subiu para mais de 7. Então, é complicado. E aí é a tempestade perfeita também, porque é isso que o Galípolo falou. A gente viu esse boom de debêntures, etc., no momento de taxa de juros muito baixa, né?
Então, agora, será que vão continuar comprando esse tanto de debênture com aumentos paulatinos da taxa de juros? A gente vai ter que testar isso. Meu palpite é que talvez não, né? Então, acho que essa é uma questão. Em relação ao que me anima e o que me desanima. O que me desanima, normalmente, são as discussões e as soluções muito simplificadas. Então, acho que por tudo que a gente discutiu aqui, a gente tem que abordar o saneamento como um problema complexo. Não é só um fator que vai decidir, né, se é público ou se é privado, se é financiado pelo mercado, se é financiado pelo BNDES. Não é isso que vai decidir, não é uma canetada numa lei que vai decidir. São consensos que precisam ser construídos de maneira muito barganhadas, e a gente precisa muito reconhecer a diversidade de formas de se chegar ao mesmo objetivo que existe num país tão plural quanto é o Brasil. E precisa conseguir abarcar isso dentro da política pública. Então, o BNDES, eu acho que tem um programa muito bem sucedido e muito importante de estruturação de concessões, né? Eu acho muito legal, mas não é todo estado que quer conceder os seus serviços, não é todo município que quer conceder. Será que a gente não pode ter uma política pública, e não estou falando necessariamente do BNDES, mas que faça estruturação de projetos para as empresas públicas, por exemplo, né, que ajude a reestruturar isso, ou então até mesmo dentro das concessões, né, como o Galípolo disse, a SEDAI vai continuar existindo. A gente quer que a SEDAI melhore, né? Afinal, ela não conseguiu cumprir o papel dela. O governo federal poderia também apoiar a SEDAI nesse sentido, por exemplo, né? Um exemplo. Então, acho que o que me desanima é um pouco essa visão meio simplista das coisas. E o que me anima, eu acho que é isso, assim, é ver tanta gente engajada, tendo discussões complexas, tentando endereçar problemas que, quando você olha na vida real, são muito maiores do que só uma fórmula de como resolver as coisas. E eu confesso que eu encontrei no saneamento um grupo de pessoas em diversos lugares, seja no governo, seja nas entidades de sociedade civil, seja nos consultores, assim, eu acho que é um time de pessoas muito engajado. Boa. E isso me anima bastante. Boa, show de bola. Gabriel Galípolo, suas palavras sobre o setor que já são parte da sua vida. Vou ser breve. Eu acho que eu diferente do que você está acostumado a me fazer, cara, eu estou otimista, por incrível que pareça. Por quê? Que bom. Se você está otimista, eu fico otimista, cara. Exato, é difícil você ouvir isso de mim, né? Mas é porque, como diria um cara que você gosta muito, e como diria uma música de uma campanha, depende de nós. Porque assim, as limitações que a gente tem são nossas, realmente. Assim, a gente tem condições, tudo que é entrave, né? Eu acho que são questões que são superáveis do ponto de vista de uma construção de uma solução técnica. Então, eu fico animado de ver que o setor está atraindo toda essa atenção, tem novos entrantes querendo, tem gente olhando, tem muita gente estruturando, como a gente comentou aqui, é o caso do BNDES, de uma maneira pragmática, ou seja, qual é a solução, dado o arcabouço que eu tenho de soluções possíveis, que vai endereçar a questão efetiva. Qual é a questão efetiva? O sujeito não quer saber se a empresa é A, B, azul, vermelho. Ele quer saber se tem água e tem saneamento na casa dele, se a gente está resolvendo o tema. A gente precisa endereçar o tema. Então, eu fico muito contente de ver este tipo de questão, esse tipo de solução. O que eu acho que a gente precisa só parar de imaginar é que, ao fazer alguma solução, como bem disse a Letícia, de uma canetada, vai surgir por um pozinho de pirilim-pim-pim, soluções e dinheiro. Não surge o dinheiro do nada. Então, para além da questão de um eventual subsídio para financiamento, a gente precisa discutir quem é que vai pagar. Existe uma questão de receitas, efetivamente, que precisa ser equacionada. Se saneamento não justificar recurso fiscal para isso, ou não justificar um subsídio cruzado, não tem o que justifique. Não tem nada que justifique. Então, eu acho que existem soluções para a gente conseguir equacionar, por exemplo, garantias, no caso que a gente tiver pagamento por parte do Estado, que vai existir. Nem todos os serviços de saneamento vão ser viáveis simplesmente com cobrança de tarifa. A gente vai precisar de recurso fiscal. Existem sistemas de garantias que podem ser dados, existem recursos fiscais que podem ser dados, existem formas de a gente conseguir fazer taxas de juros diferentes para projetos como saneamento. Então, eu acho que existem soluções passíveis de serem construídas. Basta a gente ser pragmático e tentar se liberar de ideias que existem nomes ou palavras-chave que basta tal coisa e aí panaceia, universal,
tudo se resolveu. Acho que esse é o meu lado positivo. Acho que dá para construir, tá nas nossas mãos. Boa. Fantástico. Gabriel Galípolo, Letícia Pimentel, muito obrigado pela aula que vocês deram aqui. Em curto espaço de tempo, acho que a gente conseguiu abordar as questões mais relevantes. É uma área realmente complexa, complicada, né? Acho que ela ilustra muito bem o erro que é tratar questões, né, econômicas, especificamente essa aqui, como um fla-flu, né? Privatiza, não, o mercado, deixa o Estado resolve tudo, enfim, né, como, aliás, a maioria dos problemas econômicos, né, em geral, a solução nunca é Estado ou mercado, né, e eu acho que nenhum setor melhor do que esse aqui para nos mostrar isso, né, com bastante clareza e gerando muita controvérsia, né, por exemplo, por causa da SEDAI, né, a gente fez uma live especial só para falar de SEDAI. Basicamente, eu e o Gabriel, a gente perdeu todos os amigos que a gente tinha, tanto os à esquerda quanto os à direita, né, porque cai num fla-flu assim, que no final do dia falou... Você nem privatizou e nem estatizou, como é que é esse negócio? Assim, né? Então, não consegui te botar numa caixinha, né? Então, abordar de forma complexa tem esse problema mesmo, viu? Você desagrada a todo mundo. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que, né, tentamos trazer aqui à luz essas questões e, enfim, buscar um pouco de racionalidade e pragmatismo, que só assim a gente vai conseguir avançar. Então, eu agradeço vocês de coração, muito obrigado, foi ótimo, fantástico, e vou convidá-los novamente para a gente explorar mais essa discussão. Obrigado, gente. Obrigado, Letícia. Obrigado, Paulo. Obrigada. Um grande abraço.